tinha ontem proposto a exclusão de JVD, hoje eu não me manifestei, na verdade, agora que o Bruno falou sobre reestruturação, porque realmente eu pensei e tal, conversei, fiz uma reunião com as defensoras do lucro da mulher e não mais vou propor a redução da JVD. Eu vou passar a palavra aqui nessa hora. Desculpe interromper. É aquela mesma questão, eu peço perdão para eu voltar a indagar então do Bruno, não entendi uma coisa. Eu sei que vamos avançar, mas só para desde agora eu saber. Na realidade, em relação ao JVD, você falou qualquer coisa, né, em relação de readequar. Em outras palavras, os 8 cargos seriam mantidos, talvez uma forma diferente de atuação? Isso, a princípio sim, seriam mantidos, né, na minha proposta, porque pelo que foi apresentado pelas colegas, são 7 JVDs na capital, né, e 8 cargos seriam criados numa unidade centralizadas para atender esses 7 JVDs. Na verdade, a ideia é que esses 8 cargos passam diretamente nas unidades, e aí não em 7 JVDs, mas naqueles que sejam possíveis. Então, só para concluir aqui na fala do Bruno, ele sugere, apesar de ele ter destacado a unidade JVD e Polo Santo Amaro, ele só sugere a retirada dos 3 cargos do júri. É isso, né? O Horácio, né? Não era proposta de criação, a retirada era só dos 3. Só dos 3 do júri. Aí depois a gente volta à discussão das retiradas, tá? O Horácio, ele destacou o JVD de Sorocaba, Lucro do Consumidor, Infância Santos e Santo André. Para inclusão. Para inclusão, tem alguma proposta de retirada? Tem. Com relação à retirada, seria que isso poderia ser a subchefia de gabinete, assessoria parlamentar, e aí acho que não precisa justificar, só quer anotar. Eu vou anotar e depois a gente chega nos seus debates. E na verdade, eu tô com uma dúvida que é o seguinte, na anotação que eu estou vendo do Luiz, ele coloca aqui, ferrar 6 meses. Acho que isso é importante. Não, os 3 meses aqui que a gente discutiu. É sido 6 aqui, a anotação dele. Só fazer ferragem não é 3 meses, vai colocar mais Não, ferragem Só que é cada um no Intragov. Não, eu quero saber o que é esses 6 meses. Eu sei, daqui 6 meses só que esse cara vai conseguir trabalhar isso. Não, é que não, na verdade. Gente, tem um lugar para receber. É questão de colocar, ele vai ter que utilizar aquele modelo PNG. Aquilo que eu expliquei ontem. Então, Durante esses 6 meses, tem unidades que vão ficar em fora, que é a vara criminal, é para viabilizar a Intragov com acesso intermitente, porque o PG, né, a gente sabe as dificuldades, além de não estar em rede, ele também cai, é horrível. Não, tudo bem, eu só queria saber isso. Então, esses 6 meses é só disso. Tá fazendo tem espaço para trabalhar. Na verdade, Tá. esse foi uma questão superada, depois eu esqueci de mudar aqui a anotação. Para a gente conseguir, até que eu queria sugerir, é que daí, porque pelo que eu vi aqui, você quer fazer pelo menos 4 inclusões, né? Sugere, não, você vai tirar os outros 2, então. Senão a conta não vai fechar. Bragança Paulista. 2 de Bragança. Acho que o encaminhamento, talvez não vá bater nunca essa conta, porque, por exemplo, no meu caso, eu só mencionei a respeito de uma possibilidade, apesar de ter sido mencionado as outras com os outros colegas. Por isso que eu falei a respeito de, se já foi abordado pelo Bruno, por exemplo, nós temos necessidade de quem fizer a mesma abordagem. Então, não sei se vai bater sempre a conta, né? Os primeiros que falaram... Pode ser que não. Os primeiros que falaram... Não, mas passar, por isso que a gente vai fazer primeiro as os exclusões. primeiros que falaram, eles falaram muito mais opções do que... Não, mas eu acho que é interessante, assim, por exemplo, nesse caso, assim, ó, a minha ideia era tirar daqui do outro lugar, do outro local, mesmo que o outro conselheiro já fale isso, porque aí eu vou anotando aqui, aí a gente vê, 2 conselheiros propõem a retirada do mesmo local. Entendi. Acho que facilita, porque pelas anotações do Horácio, provavelmente ele vai pleitear um cargo de JVD de Sorocaba, um para o consumidor, um para a Infância Santos e pelo menos um para Santo André. Então, acho que a NOB facilita, pelo menos depois para a discussão, a gente só ter essas anotações. No primeiro encaminhamento, imaginei que é só a retirada. Então aí, se eu posso dar retirada, eu não estou falando nem das propostas de eventual incremento, porque
o eventual incremento depende de qualquer retirada. Se não tiver lugar nenhum, então... Se decidir que não vai jogar nada no meu lugar, tá resolvido. Então, por isso que eu peço daí para indicar, entendeu? Tá bom, vamos fazer assim. Vamos lá. Próximo Augusto, ele tinha colocado como destaque JVD Réu na capital. Jacareí Franco da Rocha. É para alguma retirada? Pedro Avelar, alguma retirada? Eu tinha dito que era para discussão, na verdade, mas eu citei 5 cargos, né? E se eu citei 5, a proposta é de retirada de 5 do JVD vítima. Se os 5 não forem aprovados, forem só 4, eu só retiraria 4. E se for aprovado mais do que 5, eu retiraria mais do que 5. Conselheiro Luiz Eduardo. Só um momento. Como disse o conselheiro Horácio, Bragança Paulista me parece que é uma unidade que não devemos avançar, então eu proporia retirada. Franco da Rocha ou Jacareí, eu acho que o prazo de 3 meses dado pela administração, apesar de confiar na boa-fé dos senhores, acho que muitas dessas propostas não dependem só do senhor. Nós vivemos uma experiência defensoriana de que os prazos eternamente são alongados, mas eu não vou explicar isso agora, mas é basicamente ou uma ou outra. Eu acho que as duas talvez ficassem um pouco mais forte. A questão da assessoria parlamentar me parece uma atividade sazonal, então eu também acharia que seria uma questão de debate. Só um minuto. Luiz Eduardo, você, no caso de Jacareí, não, tudo bem, mas propõe a retirada de todos os cargos previstos, porque, salvo engano, são 3 acréscimos. 4 acréscimos. Então, eu estou falando da situação que eu conheci lá, né? Hoje, esses 4 colegas não seriam incorporados à comunidade. Então, é total, porque o espaço físico que tem lá é embaixo de uma escada de Jacareí. E em Franco da Rocha a gente está criando quantos? Também? 2. Então seria ou 2 de Franco da Rocha, ou quantos de Jacareí? Ou se cria um, ou se cria outro, na minha opinião. 4 de Jacareí. Não, ou se cria uma, ou se cria outra. Franco da Rocha, quanto? Então, ou tira 2 de Franco da Rocha, ou 4 de Jacareí. Sim. Deixa eu só entender, Jacareí aqui, pela nova proposta, 3. 4. Não, é porque, como eu te disse, essa aqui não é a nova. Essa aqui era Mas aqui eu estou com um pouco. não, é que essa serve para ver os prazos de instalação. tal, mas... Tá bom. Deixa só um stop agora, fiquei confuso por conta da alternância de documentos aí. Essa aqui é a fiel? Não, se por hora, dentro do destaque do Pedro também, aderindo ao dele, fico na mesma condição. Do JVD? Sim, mas para debater. Conselheiro Alexandre Orsi. O encaminhamento é só da onde a gente vai retirar ou vai falar de onde vai estar? Como Luiz Eduardo, ou Franco, ou Jacareí, uma das duas, tendente a optar por retirar Franco, mas isso daí a gente vai discutir. O JVD, na mesma linha. Bragança Paulista e a assessoria parlamentar. Então vamos, para iniciar os debates, eu vou passar a palavra para o Bruno Miragaia para fundamentar e a gente iniciar o debate aqui sobre a retirada, possível ou não retirada de 3 cargos no júri. Então, na verdade, a gente já vai iniciar esse destaque, essas discussões. Né? Ontem eu cheguei a falar um pouco sobre o júri. A questão não é nem dizer se é necessário ou não é necessário o cargo para o júri. É óbvio que o ideal seria a gente cobrir todos os júris, né, do Estado, todas as demais defensorias do Estado. O que eu acho que a gente poderia discutir nesse momento, até pelos números levantados pela Corregedoria, seria uma melhor adequação das atribuições dos júris hoje da capital, né? Em especial aí esse que seria criado pelo júri de Santa Amaro. Eu acho que é prematuro a gente
destinar mais cargos lá, sendo que a gente vem discutindo já no Conselho, principalmente depois dos dados da Corregedoria, a readequação de atribuições do júri, até pelos números que foram levantados de plenários realizados, né? Então eu entendo, eu acho, sim, extremamente importante ocupar esses espaços, mas não acho que dentro do cenário hoje apresentado seria viável. Eu acho que a gente tem outras discussões tão importantes quanto para que a gente possa avançar. Eu acho que a demanda criminal, as varas singulares, a gente tem essa demanda aqui pautada, principalmente para a gente tentar minimizar as pautas duplas. Eu acho que nós temos também, ainda na área criminal, a necessidade de melhorar e ampliar a atuação em visitas a presídios, né? E sem falar, então, na área civil, das demandas sensíveis, que também a gente tem a necessidade de priorizar um atendimento. Então, eu só peço, então, para retirar a discussão sobre júri, já que, na minha opinião, perpassa pela fixação de atribuições, pela readequação de atribuições, porque eu acho que a gente poderia fazer com muito mais calma e muito mais cautela na discussão desses próximos 200 cargos, e aí sim, quem sabe, conseguir preencher todos os júris do Estado. Augusto, com a palavra. No particular do júri, eu acho que deve ser mantido os 3 cargos. Eu achava até inicialmente que deveria ser 4 cargos para o Tribunal de Santo Amaro. Não concordava com a proposta inicial da administração superior de 9, achava bastante, mas eu acho que diante da demanda de Santo Amaro, a população bastante carente que a gente tem naquele setor da zona sul da capital, a quantidade de população, um júri que está sem defensoria pública, que gera também nomeação de gastos de nomeação, e dentro desses temas que foram estabelecidas, que é de ampliação do criminal e do CDP, acredito sim que deve ser mantido. Os colegas vieram na terça-feira, apresentaram mais dados e também concordaram com os 3. Que dá para um atendimento inicial, porque tem 4 juízes, 2 para plenário e 2 para primeira fase, com audiências simultâneas. São audiências que, em regra, são prolongadas. É uma demanda bastante sensível, porque envolve crimes dolosos contra a vida, penas elevadas também. Então, eu acredito que sim, deve ser mantido pelo menos esses 3. Em questão da estrutura e da discussão sobre as atribuições do júri, as funções exercidas, a quantidade de processos de plenários, de audiências realizadas, acho que a gente pode pensar sim no processo de expansão, que a gente tem que prever isso nos próximos 2 concursos. E aí a gente pode até discutir se essas 3 tribunais, como mantido a Santo Amaro, ficarem em existência, se de fato há um número exagerado ou não de defensores no júri, a gente pode inclusive redistribuir para os outros 2 tribunais. A gente pode pensar nisso também, mas eu acho que inicialmente sim, os 3 devem ser mantidos. Eu acompanho o conselheiro Augusto e destaco que, ao que parece, agora vai, acompanho o conselheiro Augusto na manutenção dos cargos do juiz Santo Amaro e o faço na seguinte premissa: o que pese haver no Conselho eventual debate a respeito da quantidade de plenários realizados pelos colegas de Santo Amaro ou do Tribunal de Justiça da Capital, o que pese esses dados numéricos, é fato hoje que inúmeros tribunais do júri da capital não estão sendo abordados. Então, olha que isso depende. Ainda que eventual redistribuição possa ser possível, em eventual debate de atribuição dos colegas do júri e a quantidade de processos que eles assumem, o fato é, os colegas que lá estão hoje são nitidamente insuficientes ante a demanda que tem na vara do júri da capital. Então, dentro de uma lógica do que eu acho que é justo e também não acolhendo a proposta inicial do Tribunal do Júri, que previa inicialmente 11 cargos, que eu acho que é um número um tanto quanto exagerado para qualquer unidade começar um trabalho, uma atividade, em preponderância a qualquer outra atividade. Nós daríamos prioridade a uma área que detrimenta quase todas as outras áreas da carreira. Me parece que uma atividade inaugural em qualquer tribunal me parece justa. Os próprios colegas do júri aqui se manifestaram sobre a possibilidade desses cargos serem criados. Então eu encaminho no sentido de ser favorável à manutenção e na proposta futura, se cargos forem deslocados da proposta original, eu até acresceria um cargo ao Tribunal do Júri, fazendo os 4 iniciais, e achava que era justo
naquele modelo para atuação em Santo Amaro, sabendo já que essa distribuição Santo Amaro, primeiro tribunal, segundo tribunal, terceiro tribunal, talvez tenha que ser realocada num dinamismo de plenários, mas 4 colegas, pelo que me parece, não fazem frente a, pelo menos, o gigantismo que tem lá. Você vai tocar vontade. Eu só não quero que transpareça aqui, que eu não acho importante a atuação no júri, né? O Augusto falou e o Luiz também. Não é que eu não acho importante, né? Eu só não quero me sentir pressionado. Eu sei que os colegas vieram aqui, eu acho que, inclusive, eu acho que foi a primeira unidade a vir aqui, né? Pleitear, cargo, trazer os números, mas existem diversos outros números também, né? Inclusive que não foram apresentados pelos colegas das unidades, muitas vezes porque é até difícil sair das unidades com o trabalho assoberbado que tem, mas foram apresentados pela administração, né? E também é um compromisso nosso, nos últimos 100 cargos, eu acredito que a administração atual vai se recordar, que a gente precisa atuar em demandas sensíveis. É uma questão de priorização nesse momento. Não que não seja necessário, eu acho que é sim, mas de forma a priorizar, eu acho que hoje não seria o momento adequado para priorizar, até porque, como eu disse, eu acho que perpassa pelas atribuições. Né? Respeito o seu posicionamento, não acho que nem quis dizer que é uma lógica de prioridade, né? Então quer dizer que seu voto contrário significa que você não prioriza e tal. É uma questão de visão, né? É questão de voto, na verdade. Então, não entenda dessa maneira não, porque não foi esse o conteúdo que eu quis transparecer. Eu só acho que numa lógica de cargos, nós estamos crescendo, em havendo espaços em branco nas trincheiras em que nós já ocupamos, parece que a ocupação paulatina e parcial de determinadas trincheiras é algo razoável. Conhecendo a unidade, conversando com os colegas, lá a defesa pública não terá gastos com estrutura, não terá gastos com prédio, locação, disponibilização de infraestrutura de rede. Então é um início de atuação relativamente tranquilo para que os colegas possam ter uma maior tranquilidade de trabalho. Mas essa é a minha opinião. Então o meu encaminhamento com relação ao júri é nesse sentido. Eu também concordo com a manutenção dos 3 cargos do júri para ser reclamado. Eu entendo que, lógico, deve haver essa discussão em relação à parametrização do júri, até para que a gente possa expandir depois o júri no interior. Mas acho que esse processo a gente vai discutir quando da fixação das atribuições. Acho que se a gente se propõe a expandir a atuação da defensoria em todas as áreas criminais, eu vejo motivos para a gente também deixar o júri de fora da capital, sendo que lá, em Santo Amaro, nós vamos abrir um novo serviço. A defensoria não atua no júri de Santo Amaro e passará a absorver com 3 cargos praticamente toda a demanda, conforme os colegas apresentaram aqui os números. Então eu voto também pela manutenção desses, eu concordo com a manutenção desses 3 cargos para o júri de Santo Amaro. Gostaria de manifestar aqui meu apoio à proposta do Bruno. Realmente eu acredito que, pelos números que foram apresentados pela administração anterior nesse planejamento, na primeira proposta, eu identifiquei aqui que realmente, assim, deixa bem claro, tomando esses dados que foram apresentados, que é com o que eu tenho que trabalhar. Eu verifiquei aqui que na primeira vara do júri existem 11 defensores lá lotados e que foram realizados 362 plenários. Se nós fizermos uma média de quantos plenários por mês cada defensor fez, nós vamos chegar aqui 2,75, desculpe, enquanto que eu ouvi que a parametrização do júri deveria ser em 6 plenários por mês. Então essa preocupação em realmente abrir uma nova vara do júri, atender a pessoal de Santo Amaro, que no caso seria a terceira vara do júri, eu acho que já é realizável com o número de defensores que tem. Então, isso tem que ser realmente estudado, tem que ser verificado, como o Bruno apontou na sessão passada, que foi solicitada uma correção, não sei se ordinária ou extraordinária, para verificar, para ter números fidedignos de qual que é a atuação, como está sendo feito, quais são os plenários efetivamente realizados, a quantidade de audiências no sumário, que estão sendo feitas. Então, acho que seria realmente importante fazer um estudo melhor da unidade, para depois a gente avançar em novos cargos. Por isso também eu acompanho o voto do Bruno para a exclusão dos cargos. Não pode falar.
essa questão também, se a gente não tem ciência ainda direito de como são os números do júri, eu acho que não justifica a gente ter, com base nisso, deixar Não, nós temos os números. A gente Não, mas se você e como o Wagner também estão pedindo, para que haja uma melhor discussão, melhor entendimento sobre não só os números, mas a atuação em si do júri, o gasto com convênio, tudo isso, se isso a gente vai fazer para os próximos cargos. Mas isso eu acho que não impede a expansão atual, porque senão a gente vai deixar uma lacuna ainda no terceiro tribunal. Isso não vai alterar a realidade para ele do primeiro tribunal. É porque a minha preocupação é porque nós estamos na iminência de votar o processo de atribuições. Né? A comissão finalizou praticamente o trabalho. Mas a gente ainda tem 2 tribunais vagos. Se eventualmente a gente perceber que há um excesso na unidade de júris, a gente pode redistribuir pelos números. A gente pode redistribuir, há 2 tribunais vagos ainda. Há 3 no caso agora. Por isso que eu pedi um tempo, porque a corregedoria tem todos esses números, né? E ela poderia informar, o Wagner fez um levantamento aí com os números que tem. Mas a corregedoria apresentou uns números que tem todos o trabalho realizado. A minha preocupação é só essa. Isso até segunda-feira. Por isso que a gente consegue. Mas aí a gente vai deixar. Com a palavra, conselheiro Augusto. Mas aí a gente vai deixar uma lacuna mesmo assim, para pelo menos mais um ano. Eu acho que não deveria deixar essa lacuna. Entendeu? Se esses números vierem, a gente perceber que de fato, com esses números, a gente tem uma ideia, mas ela não tem uma ideia consolidada. Há um início, pelos números que a corregedoria tem, pelo menos eu não tive acesso. Mas isso não impede da gente suprir essa lacuna atual. Se eventualmente amanhã a gente perceber que esses números há um excesso de defensores naquela unidade, pode distribuir pelos demais tribunais que ainda vão ficar faltando, que é o 2º e o 5º. Só uma parte não, na verdade, voltando a falar. Com relação a nomeações, eu acho que isso aí, sinceramente, o gasto com o governo, eu acho que no júri não deve ser aplicado, não deve ser levado em consideração essa questão. O que eu levei em consideração aqui, na verdade, é a existência de defensores lá em número, talvez suficiente para poder já fazer Santo Amaro, entendeu? Pelos números que foram apresentados aqui e pela sugestão de parametrização que foi apresentada já, inclusive pela administração anterior, de um colega que atua no júri, que seriam 6 plenários por mês. Então, se a gente, a partir dos dados que nós temos aqui, dos números que foram apresentados pela administração, os 11 defensores conseguem, em tese, absorver, em termos numéricos, a demanda de fazer os 6 plenários. Lógico que tem que se verificar a questão das audiências, como que é feito isso tem que ser verificado, é por isso que eu acompanho o Bruno, para que seja feito isso, que não precise esperar um ano para se fazer isso, pode ser feito, iniciar isso imediatamente e assim que tiver o resultado, já começar a atuação. Palavra, Bruno. Bem rapidamente em relação ao júri, sem prejuízo das ponderações que o Miragaia e o Wagner fizeram relacionadas à alteração de atribuições, eu coloco que a assessoria de convênios levantou exatamente o número de certidões que existem por mês que geram os plenários. E o número é de 20 certidões, 20 plenários mês no júri de Santo Amaro. Então a proposta de 3 é porque daria 18, né? Daria um pouco mais de 6 júris por mês para cada um desses novos defensores. E em complemento, acaso os números realmente demonstrem uma necessidade de alteração de atribuições, o que realmente é extremamente complexo, acho que a gente deve realmente investigar e avaliar, já que é uma alteração drástica. A gente teve pouquíssimos precedentes na carreira de alteração de atribuições em razão de fundamentos similares a esse, mas acaso se conclua que realmente há essa necessidade, a gente ainda terá a oportunidade de incluir atribuições nos júris de Santana e de Pinheiros, né, de modo que não haverá prejuízo à construção desses 3 cargos. Esses colegas, inclusive, já entrarão trabalhando acima da média que existia na administração anterior, que era de 6 plenários meses. Eduardo. Senhor presidente e demais subdefensores, uma dúvida me tocou na fala dos senhores. Qual deliberação, qual a normativa que define fulano de tal, primeiro tribunal do júri, ciclano de tal, segundo tribunal do júri, beltrano de tal, terceiro tribunal do júri? Parece que essa discussão que toca a fala do Miragaia, do conselheiro Miragaia e do conselheiro Wagner, toca nisso também. Porque, na minha opinião, se não tem nenhuma especificidade normativa, e ao que eu conheço não tem, definindo qual colega atua em qual tribunal, o que nós vamos fazer hoje é caminhar 4 colegas para o tribunal do 3 para o tribunal do júri, na proposta de vocês 3, na minha 4, caminhamos os colegas para o tribunal do júri, para atuação lá, no parâmetro que vai ser definido aqui. Não é isso? Então, assim, se esse é o problema,
até a barreira numérica está vencida, porque se você fizer a soma toda aí, vai faltar defensor para fazer plenário por um bom tempo. Então, me parece que nós estamos discutindo um pouco, que eu falo, cargo ou atribuição. Se for sobre cargo é uma situação, sobre atribuição é outra. Eu vou só dar a palavra aqui para só explicar essa questão. Depois a gente tem escrito o Horácio, o Pedro Avelar, vamos colocar o Alexandre Orsi, e daí a gente, acho que daí já pode encaminhar para em relação ao júri para a gente passar para os dados do júri. Acho importante passar para os colegas. Eu tenho uma cópia, eles trarão mais 12, 13 cópias. Bom, Luiz, até para subsidiar então elementos de votação, a realidade é que a deliberação 143 ela fixou as atribuições dos defensores públicos gerais, fixou o padrão de lotação, juntamente com o ato do DPG que fixa padrão de lotação, fixou as atribuições gerais, então civil, família, criminal, júri, e o anexo, como você deve saber, está pendente de julgamento. Eu compreendo a colocação de que possivelmente não há uma normativa específica sobre essas atribuições, porque elas estão sendo julgadas, mas existe uma realidade posta e todos os defensores informaram a administração quais são suas atribuições específicas e houve o congelamento dessas atribuições específicas. Qualquer alteração realizada, seja por parte do defensor público ou seja pelo Conselho Superior, ela deve seguir a outra deliberação que exige contraditório. Então, admitir a hipótese que você coloca seria admitir que não existe inamovibilidade na carreira em relação... Não, só deixa eu terminar a frase que aí na sequência você fala. Não existe inamovibilidade na carreira em relação a varas judiciais. Então, sou completamente contra esse cenário que acabaria com qualquer possibilidade de inamovibilidade estar posta na lei complementar da defensoria. Seu encaminhamento é no sentido meu. Eu também acho que isso é uma violação da inamovibilidade, também acho que isso não deve ser feito, também acho que as atribuições estão congeladas, também acho tudo o que o senhor falou. Só que se o senhor acompanhar os atos praticados na gestão anterior, esses não foram tão episódios como está mencionado aí. Por vezes não raras, o colega que tiver uma atribuição alterada na base seguinte: a partir de amanhã, fazendo tal coisa, mas não está na atribuição congelada. Agora está. Eu mesmo fui vítima disso. Tem educação, diário oficial, da Lavra, da Subdefensoria, tem procedimento da Corregedoria, como foi arquivado pela Corregedora Márcia. Então, se isso aconteceu ou não, é fato que aconteceu. Então, acho que essa discussão é muito mais profunda do que parece. Quando a gente cria alguma coisa, a gente cria na maior boa fé, nas melhores das boas intenções, tá tudo perfeito. Só que o artista que atua na situação pode alterar o seu quadro. Acompanho Vossa Excelência nesse respeito ao congelamento e, sem dúvida, que é o reflexo da inamovibilidade. Uma garantia do defensor na qual não tem nem que se discutir. Nem, na minha opinião, nem se o colega falar eu abro mão dela, está resolvido o problema, porque não pertence a ele ao cargo. Mas isso é outra discussão. Eu só digo isso porque a resistência oferecida foi no sentido de os números de plenários seriam baixos para fornecer esses cargos para lá. E meu argumento não existe essa definição específica tão clara de cargos, inclusive novos, né? Eles vão chegar lá, você pode falar, júri, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro, porque esses não estão congelados. Então, se esse é o problema, nós podemos redimensionar, e até com participação do vereador local, redimensionar o colega que vai para lá e o que ele vai fazer. Acho que é possível fazer isso, né? Mas isso é a minha opinião. O próximo, o Horácio. Com relação ao júri, até só para aproveitar o gancho que o Luiz está falando, queria só introduzir o seguinte: eu acho que o maior risco que de repente o temor que pode se trabalhar é realmente essa questão da realocação conforme o arranjo da própria unidade. Tá? Então, se a gente está falando de criação de um plenário de júri para Santo Amaro, é importante que seja criado 3 vagas, 4 vagas com relação ao júri Santo Amaro. Não que isso seja realocado conforme a disponibilidade da coordenação da regional. Então, eu acho que essa é uma preocupação. Segundo ponto eu tive na unidade de júri, conversando com os defensores locais, até para poder entender, porque por ser oriundo do cível, confesso que aqueles argumentos que o Augusto colocou de quantidade de pena, de gravidade da demanda, não me devolviam da ideia de criar o tribunal de júri. Não tinha. Porém,
tem uma fala que me foi apresentada quando eu estava lá e que eu achei muito importante, eram plenários que eram utilizados pela Procuradoria da Assistência Judiciária, plenários estes que, quando na nossa expansão, os colegas abriram mão do passado para poder haver expansão da carreira. E desde 2007 até 2014 o júri não recebe cargos. Então existe uma certa... Tudo bem, não sei se existe uma ojeriza com relação ao júri, não sei o que foi que criou-se na carreira uma movimentação, porém, a minha preocupação não é crítica que você está falando, não, viu? Não, então a ojeriza é minha, né? Não é sua, isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um sentimento que às vezes tinha, talvez, da própria carreira, acreditar que tudo... E isso acho que foi até um complexo nosso, que quando a primeira composição do conselho não tinha defensores do civil. Era todinha composta de defensores do criminal, muitos do júri. Então, eu acho que talvez esse sentimento que a carreira inicialmente teve acabou afastando um pouco das demandas do júri. Então, eu particularmente, eu acredito o seguinte, os 3 cargos são importantes, eu manteria os 3 cargos e, na verdade, olhando a situação local, eu votaria por um 4º cargo no júri. Então, dependendo da alocação das vagas, de como a gente definiria a retirada delas, eu sugeriria, nesse cenário de havendo a possibilidade, de mais um cargo, porque até acho que o Mário teve uma fala aqui, bem interessante, que ele faz a questão da diferenciação entre sumário de culpa e plenários. Se tem 2 sumários, 2 plenários, 3 pode ser que ali, de repente, numa das audiências fique desguarnecido e reforçando, desde que isso seja especificamente para Santa Amaro, plenário de Santa Amaro, e isso fique bem amarrado aqui na hora que a gente for votar, já votando com uma atribuição. Com a palavra, o conselheiro federal. Só para esclarecer os dados aqui distribuídos aos conselheiros, né, são dados dos relatórios mensais, então são dados informados pelos colegas, né, que ocupam o primeiro tribunal do júri. Então você tem uma tabela por defensoria, né, o corte temporal é o corte de um ano, de março de 2013 a março de 2014. Temos uma primeira coluna de plenários realizados e uma segunda coluna de plenários adiados. E no final, uma média, né, mensal desses dados. Então, isso é o que a Corregedoria tem e compilou aí para auxiliá-los nessa decisão. Então, é importante que os conselheiros tenham conhecimento disso, né, para que eventualmente se faça uma redistribuição de atribuições, como colocado aqui pelo colega Bruno Miragaia. Então é importante que o conselho tenha essa ciência prévia desses dados. Agradeço ao Pedro aí pela palavra. Bem, acho que agora é até interessante a gente se recordar do que eu disse já logo após o momento aberto, né? O Bruno não está errado, não. Ele só não está sabendo o que está acontecendo. Então, ele quer saber o que está acontecendo. Dentro desse contexto, ele não está errado, ele está certo. Mas, aí eu ouso apresentar argumentos, e estamos argumentando, né? Estamos votando agora, com as seguintes colocações. Em primeiro lugar, a questão de números, e agora fico até mais tranquilo em falar isso, vendo os números aqui, que tem dos efetivos plenários realizados ou adiados, com suas médias mensais em um período de um ano, embora eu contei 12 defensores ali, acho que é um número maior, não sei o que houve ali, né? O número de defensores de juízo são mais que 12, né? Ali há 12 defensores. Bom, aí, o que eu quero dizer é o seguinte, números são relevantes sim, tanto são relevantes que diversas premissas nossas consideram também os números. Eu já disse num outro dia aqui que eles não são tudo, porém. Se fosse considerar apenas um número, determinado número, o registro não teria defensor nenhum.
Enfim, e algumas regionais que já são até estruturadas de certo porte, é o caso lá de Araçatuba, por exemplo, também não teria ninguém, ou quase ninguém. Só que ela já existia aí há 50 anos. E por uma questão administrativa, política e outras mais também. Eu quero falar o seguinte, há particularidades que lamentavelmente nós não conhecemos. Dentro desse contexto, eu achei salutar demais ter recebido agora os números reais que vieram dos plenários para mostrar o que eu quero dizer dentro dessa particularidade. Nesse contexto, os números que estão aqui frios, de plenários realizados, plenários, eu acho que Santo Amaro devia ser colocado sim, com 3, com 4, com 5, não sei, e outros mais, e podíamos tirar do primeiro então. Porque o primeiro não está com número expressivo. Agora, alguém já viu uma regra de se mexer num time que ganha? O primeiro tribunal do júri de São Paulo, desde a época do Valdir Troncoso Pérez, na assistência judiciária, é vencedor. A assistência judiciária da defesa sempre foi vencedora lá, me corrija, mas há dados publicados. O nosso colega Davi tem até um trabalho publicado que relata parte disso. Um trabalho de mestrado publicado, né? De doutorado, né? Publicado que relata parte disso. Na realidade, só mesmo quem conhece infância sabe como é que funciona a infância. E só quem conhece júri sabe como é que funciona o júri. Romantismos à parte, vários deles existem no júri, é um trabalho tão diferenciado que uma audiência chamada plenário, que também tem as audiências do sumário, e muitas delas, de comum, como também acontece no criminal, são audiências de 5, 6, 7, 8 testemunhas, né? Mas no plenário, uma audiência é uma audiência de dia inteiro. Uma vez ou outra, comigo ocorreram só 2 vezes em vários anos, né? Foram audiências até de 2 dias. Mas eu ouso dizer mais, para quem conhece júri, e quem conhece um tribunal vencedor na defesa, que é vencedor o primeiro tribunal do júri, é tão vencedor que juiz e promotor de lá já brigou no tapa com o defensor. Eu sei desse fato porque até participei dele, né? Enfim, de tão complicado que é a história lá da defesa. E ela é vencedora. Então, não se mexe num time que ganha, vai ficar. Mas eu ouso dizer que a audiência de um dia, ela nem é audiência de um dia só. Dependendo da história, tem juiz de acordo, desculpe a expressão, eu não gosto dessa palavra, de tese comum, né? Que dura meia hora. É verdade. Embora ela pode ter durado 2 dias antes ou 3 de estudos, né? Mas tem certos julgamentos que o defensor leva para casa o seu famoso PA, verdinho, leva lá para o bar para falar com os amigos de noite, vai do bar para falar de júri. E depois na sua casa, e fala com a mulher que não quer nem escutar de júri, e está falando de júri lá. De manhã cedo ele chega já nervoso. Tem certos plenários que o envolvimento ocorre um dia antes do envolvimento de plenário, nem digo na causa. Então é tão complexo falar disso, e ele é tão diferenciado, o júri é diferenciado, não é que o meu colega é melhor e pior que eu, não é nada disso. Então eu ouço dizer que o número por si só não explica a razão, porque se fosse número por si só, entre nós, vamos tirar do primeiro tribunal. Se alguém lá me escutar, eu seria apedrejado, e com razão, porque, pelo amor de Deus, quem vai mexer no primeiro? Não tem, mas não é porque eles são intocáveis, é porque fazem um trabalho de excelência. Bom, eu até admito agora com a corregedoria que ajustes podem e devem ser. Eu digo para quem quiser ouvir que eu já fiz 10 plenários no mês do primeiro tribunal, quando era na Vila Mariana. A mudança de lá, eu inaugurei as salas de lá, escolhi as salas de júri, junto com o nosso colega Davi. Escolhemos até salas que tem até hoje ainda no criminal e no júri. Então, por uma pressão, uma questão de resultado, enfim, por uma situação que não é o caso, diminuiu-se para 7 na ida, mas logo 1 mês ou 2 depois, para 6. E estava em 6 quando eu saí. Depois passou para 5, acho que o número atual, 5. O júri adiado, às vezes ele é adiado sem acontecer nada. É bom que saiba isso também. Às vezes ele é adiado, porque já se sabe da véspera que não vai comparecer o réu, que morreu, qualquer coisa. Então tem que se conhecer, às vezes existe isso. Mas no mais das vezes, você descobre que vai adiar na hora, na discussão. Então você tem que preparar o júri. E o preparo do júri não é o preparo, que também não é o ideal, né, do colega de consultoria criminal, com vários PAs na mão e mais ou menos olha na hora. Também não é o ideal. Né? Conhecer a causa, se ele toca antes, ele vai. Mas o do júri é diferenciado, não dá para fazer isso.
Você tem que descobrir quem é o jurado que vai trabalhar lá. Se você quer resultado, eu assim que eu tinha resultado, né? Um pouco. Você pesquisa em que plenários esse jurado já trabalhou para você eventualmente rejeitar ou não. É tanta coisa. Aí chega lá o familiar da vítima, vai falar com você que não entende nada. Pô, o senhor está ficando louco, o senhor vai defender isso. Bom, e veio do próprio réu. É uma coisa, né? Tem no criminal também, mas o do júri ele é diferenciado. Então, nesse sentido, o júri é importante demais. Então, é por isso que eu falo, ou se coloca com a forma adequada, ou não se coloca nada, Alessandro Amaro. Nesse sentido, eu defendo mais do que os 3, eu defendo 4. Mas eu me rendo ao Maurício se houver para aceitar que haja 3. Mas eu lembro o seguinte, já é sabido e consabido que Santo Amaro, que no mapa todos sabem, né? Sozinho, é quase que é o tamanho do resto da cidade. Santo Amaro sempre foi, historicamente, o segundo júri em número, em importância, nesse sentido, né? Não é só geográfica, não, de São Paulo. Muito perto, seguido muito de perto pela Penha, é o segundo. E Santo Amaro tinha 2 procuradores que também não resolviam, mas eram 2, um terceiro que ocasionalmente não pôde ser mantido. E entre Santo Amaro e Pinheiros, os 2 tem que ter, que tinha defensor, procurador antes também. Mas se não puder, ou se tiver que escolher, entre os 2 Santo Amaro, pelo contexto até geográfico, político e tudo mais. Então, nesse sentido, eu defendo. Agora, eu quero finalizar dizendo que o problema é o que eu sempre falei. Tá bom, vamos colocar em Santo Amaro, mas vamos tirar da onde? Então, para tirar da onde é um segundo momento de discussão, mas eu queria só finalizar dizendo que a administração e a nova administração sustentou isso de início. Que agora cedeu, mas sustentou. Ou não sei se cedeu, a gente está discutindo, né? Ninguém botou nada ainda, né? Mas a nova administração, em tese, acedeu até a proposta originária de 11 cargos para o júri, depois transformados em 9, não é isso? 9, sem maior problema. Quer dizer, eu não vejo o mesmo empenho em ela manter uma proposta que veio de lá mesmo, isso relacionada à matéria, por exemplo, do JVD. Não é menos importante nem mais importante, mas eu não vejo. Por qualquer razão, por qualquer motivo. E agora eu quero falar em pressão. Eu também não quero. O júri tem razão, é ruim se sentir pressionado. Mas a pressão que os colegas júri fizeram, por sinal, e entra um pouco do romantismo, a notícia de que um deles, na audiência pública, que teve aqui um certo dia, até cochilou, porque é complicado isso, né? Mas, enfim, mas se a pressão deles é exagerada, não ou foi em menor escala e de forma justa, não estou dizendo que é injusto, do que a pressão também das organizações, entidades e dos próprios colegas que sustentam já a criação bem ampla e estruturada dos JVDs em relação à vítima. Eu acho que a pressão é até maior. Então, em relação a isso, eu finalizo dizendo, júri tem que ser mantido, eu sou adepto à 4ª vaga, mas sendo o caso dessa dificuldade aí, para que pelo menos se finque lá naquele local, geograficamente falando, vasto, muito vasto, então eu até aceitaria o 3º, mas em tese defendo a 4ª vaga de lá. Conselheiro, se eu pedir para a gente tentar ser um pouco mais breve aqui nos debates, até para a gente passar para o próximo ponto, está escrito Alexandre Orsi, Décio Negreiros, aí a gente encerra a discussão do júri e já encaminha a questão de instituição. E o Aloysio aí finaliza as Alexandre Orsi. Bom, atendendo a uma solicitação, acho que também não tem muito mais o que acrescentar aqui do que já foi dito. Eu comungo da preocupação que o Miragaia trouxe, o Wagner veio junto e os números que o Aloysio trouxe. Mas eu acho que isso é muito mais readequação das atribuições, e aqui a gente está falando de atribuições não em cargo, né, na movibilidade. Claro que uma discussão ampla, que não pode ser feita de afogadilho, mas eu também concordo, eu acho importante a criação dos 3 júris em Santo Amaro, até esses números que foram trazidos aqui dos plenários que tem em Santo Amaro, pela divisão por 3, ficariam totalmente discrepantes em relação ao que está apontado pela corregedoria.
Então, acho que essa discussão de como vai ser feita essa realocação de atribuições vai ser pertinente, caso passe os cargos, os 3 cargos para o júri, que está no quarto, não sei como vai ser o encaminhamento posterior aqui da nossa sessão, mas eu acho que é imprescindível que se faça uma discussão ampla em relação a isso, porque me parece que o que mais causa esse travamento da carreira com relação aos colegas, ao júri da capital, não aos colegas, mas ao júri da capital, efetivamente esse disse desses números de plenários que são feitos, realizados e adiados. E eu acho que a partir de agora, mesmo vendo esses números, essas médias, a gente vê mesmo que os colegas que atualmente já estão, já existe uma discrepância. Então acho que isso é imprescindível. Mas eu acho que a criação do júri em Santo Amaro, especificamente, é algo que é muito importante para a Defensoria Pública. Palavra próximo inscrito, Rafael Pérez. Eu acho que o processo de fixação de atribuições ele não se encerra aqui. Sim, ele vai discutir depois. Inclusive, eu estava verificando na deliberação 4.3 a fixação das atribuições dos defensores do júri. E realmente não está vinculada a nenhuma vara. Está de forma genérica, júri, o que facilita a readequação aí na fixação das atribuições depois. Agora, eu fiquei com uma dúvida com relação aos números aqui da corregedoria, porque nós sabemos que tem os plenários e também tem as audiências que são realizadas no sumário, na primeira fase. Eu queria saber se tem esses dados também e a quantidade de processos também distribuídos por defensor. Tem também a questão do lado do conteúdo, né? Eles falam também nos inquéritos. Isso já está, inclusive, nas atribuições do júri. Na 143 está que eles devem atuar. Além disso, tem a situação dos inquéritos. Só respondendo a pergunta, sim, existem esses dados, não é, de audiências na primeira fase, também de processos distribuídos. Só o critério adotado que foi o critério dos plenários, não é, porque ele representa de uma forma bem fidedigna esse aspecto numérico, né, não o outro aspecto, mas apenas o aspecto numérico, né, da atuação do júri. Mas tem, é que esse critério ele é bem representativo. Se você votar, Fernando Igreja, com a palavra. Continuando voltando à UESA, tem alguns números que foram apresentados em uma das planilhas na época do Renato de Brito, colocando em cada vara do júri. Aqui tem, por exemplo, até dezembro de 2013, 6.300. Você tem, Tatiana? Tem, está no site da Defensoria também, na parte de 6.300 processos na primeira vara do júri para 11 defensores. E na quarta, 3.480 processos para 4 defensores. Mas não é sobre... E aí plenários, número de plenários, todos os números estão nessa tabelinha. Quantos processos na primeira vara? Primeira, 6.345, 11 defensores, 362 plenários realizados, 109 adiados. Na quarta são 3.480 processos, 4 defensores, 168 plenários realizados e 17 adiados. É isso. Mas assim, acerca dessa questão do júri, a questão que o Bruno coloca aqui, o que me chama a atenção apenas é que não é questão de se negar qualquer pedido de ampliação do júri, é uma questão de se avaliar se é mais prudente aguardar uma discussão de parametrização para na próxima expansão contemplar até com mais defensores, fazer, mesmo sem saber, e tentar readequar isso depois. Tem outros cargos que estão sendo criados nessa expansão, que também, na área civil, por exemplo, que estão sendo criados muito mais para resolver problemas de substituição de pequenas unidades do que, propriamente, também está sendo feito antes de ter a discussão da parametrização do que esse cargo civil deveria fazer. Né? É um problema que atinge vários cargos que estão sendo criados, né? Não é peculiar do júri. A princípio também não é tão problemático, eu acho, criar esses 3 cargos. Acho que
uma proposta razoável, né? Não quero me posicionar aqui a favor nem contra, só colocar que eu acho complicado sempre que da mesma forma que se coloca essa visão, que tem muito arraigada na instituição, de divisão de civil e criminal, há também uma visão se colocando sempre também o júri como algo de excelência acima dos demais, né? Apesar de se na retórica falar que não, todos são iguais, mas se coloca dessa forma, como se fosse mais especial o bem da vida protegido, né? E quando a gente na verdade tem demandas altamente importantes em qualquer âmbito da vida. E quando a gente tem aqui, talvez, que a gente vai entrar depois nessa discussão, eu acho que a grande marca eu falei ontem de marca da exposição, que é o JVD. E aí a gente está criando aí grupos também de excelência para implementar a Lei Maria da Penha, que já faz 8 anos da sua criação, da Lei Maria da Penha, ainda não foi implementada. E que é uma missão da Defensoria Pública. Então, veja, a gente tem aqui um projeto que vai ser simbólico institucionalmente pelo JVD, que foi dado já destaque para diminuir, enquanto em contrapartida a gente está aqui discutindo uma questão do júri, que já tem uma certa contemplação, e se defendendo mesmo, né, que sem saber exatamente a quantidade de trabalho a ser compartilhado por todos os colegas. Então, é bom ponderar que todas as áreas são importantes, não é importante, eu me incomodo um pouco esse discurso de que, sabe, são times, é um time que está ganhando e só quem está lá sabe. Os números são importantes sim, a gente também por fora, de forma externa, também tem como saber ter parâmetros para poder tomar decisões, e aí é importante sempre o diálogo com quem está lá realmente sentindo na pele isso, para que a decisão seja mais acertada possível. Então, assim, definindo, por fim, eu só queria colocar essa questão de se definir para hoje ou para daqui a um ano essa expansão, mas a priori também não acho 3 cargos desarrazoáveis. Conselheiro, Luiz, você quer falar? Sim. Então, a última fala do Luiz, e daí a gente encaminha para a votação dos cargos do júri. A minha preocupação é que tenhamos a consciência de que a Defensoria tem que promover uma expansão com critérios seguros, com base em dados, de uma forma criteriosa. E o processo de expansão do júri, ele passou por quantidades de cargos bem variáveis, de 11, depois foi para 2 e 3. Eu acho que a questão não está madura a ponto de avançarmos. Então, por isso, apenas por isso, eu tenho certeza que há uma necessidade sim de expansão, mas eu acho que no momento não existe uma maturidade suficiente para provermos esses cargos. Eu acho que, por isso que eu concordo com o colega Miragaia de que é importante um estudo mais aprofundado, até para que não haja divergência entre os colegas do Tribunal do Júri e os futuros colegas que irão ocupar esses cargos. Então, eu acho que ainda falta essa maturidade, Nós temos critérios numéricos contestados aqui pelos conselheiros, e eu concordo também que o número ele nem sempre reflete uma atuação eficiente, mas a gente tem que definir esses critérios então. Então, acho a minha fala é no sentido de que a gente faça essa expansão sim, mas desde que haja uma maturidade. E por isso eu concordo com o Miragaia. Vou chamar os conselheiros para a gente fazer o encaminhamento dos cargos do júri. Eu acho que a gente pode ir aos poucos votando, porque se a gente não votar, depois a gente vai sempre, quando a gente discutir outra unidade, a gente vai voltar para discutir o júri. Pelo menos a gente já encaminha pela retirada ou não de cargos do júri ou pela manutenção. Bess. Então, quem vota pela retirada dos cargos do júri se manifeste. Então, venceu a manutenção dos 3 cargos, isso é só para registro em ata, tá? A manutenção dos 3 cargos no júri, vencidos os conselheiros Wagner, Bruno Miragaia e Aloysio. Eu vou colocar como próximo ponto aqui para discutir, acho que as unidades de... quais são as unidades?
Jacareí, Franco da Rocha, porque ela envolve um número grande aí de defensores para essa atuação. Então, eu acho, até pelo que eu estou vendo aqui, talvez seja o local onde, se a gente retirar, é onde a gente vai retirar mais defensores, a gente teria uma visão maior aí dos defensores que poderiam ser alocados para outros locais. Então, eu vou passar a palavra. Quem fez o pedido da retirada, acho que teve mais de um colega. Acho que o primeiro que colocou foi o colega Horácio. Então, Luiz Eduardo.